Olá, é uma grande honra poder me dirigir a todas as senhoras e os senhores. Eu sou o Tenente Coronel Aviador Thiago Josué Diedrich, chefe do Núcleo do Centro de Defesa Cibernética da Aeronáutica, e apresentarei aqui um resumo do paper submetido e aprovado como artigo completo no nosso 25º Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa de 2023, cujo título do artigo é uma análise de segurança cibernética em sistemas embarcados de aeronaves militares. Importa mencionar que o artigo foi confeccionado em parceria com o capitão aviador Oswaldo II da Costa Neto, meu oficial de doutrina e normatização. Para abordar o assunto, seguiremos um roteiro dividido em 4 tópicos. O primeiro deles, na introdução, serão apresentados alguns questionamentos que nortearão o nosso paper em formato mais próximo de um review, com o objetivo de elevar a consciência situacional do público ouvinte frente à temática de possibilidade de se hackear aeronaves militares, trazendo exemplos publicados em periódicos em todo o mundo que atestam essa premissa. Em segundo lugar, nós falaremos sobre possíveis ameaças que afetam hoje, no ano de 2023, os sistemas embarcados de aeronaves militares. Após, a gente vai estar abordando questões relacionadas a como reduzir essas vulnerabilidades encontradas nos sistemas embarcados, de acordo com o que a literatura atual já apresenta como solução, pois não adianta simplesmente apontar um problema e cair em situação que já poderia ter sido resolvida em lições aprendidas no passado, não é mesmo? E por fim, as conclusões retratam sugestões para o futuro, bem como uma sinergia de adoção de soluções complementares de forma a promover uma resiliência cibernética mais assertiva, principalmente nesse âmbito de sistemas embarcados em plataformas aéreas. Então, segundo o general Stephen Jost, diretor do Escritório de Integração da Aeronave F-35 na USAF, por esta aeronave ser baseada em software, ela também é suscetível a ataques cibernéticos. Além disso, as autoridades se preocupam com o fortalecimento cibernético dos simuladores de voo do F-35, que podem ser alvos atraentes para hackers que buscam informações sobre o avião. É evidente que a aplicação sem fio, que serve para facilitar a manutenção de linha de voo, também pode representar uma vulnerabilidade. Então é notório que várias deficiências existem por muitos sistemas que foram concebidos numa altura em que os ataques cibernéticos ainda estavam numa espécie de infância digital. Bom, é fato que esses testes operacionais, o departamento norte-americano encontrou rotineiramente vulnerabilidades cibernéticas em missões críticas que estavam em desenvolvimento, mas os funcionários do programa acreditavam que os seus sistemas eram seguros e consideraram resultados de testes irrealistas. Porém, usando ferramentas e técnicas relativamente simples, foram realizados pentestes e foi também possível conseguir assumir o controle dos sistemas e operar em grande parte sem deixar rastros ou ser detectado, em parte devido ao problema básico como o gerenciamento inadequado de senha, comunicação criptografada dos sistemas afetos ao F-35. Eu trago também o fato de que a Força Aérea Indiana apresentou os detalhes da investigação feita sobre a queda de um caça Sukhoi 30 MKI. Isso aconteceu no dia 23 de maio de 2017. A aeronave caiu na fronteira entre a Índia e a China em condições misteriosas e os destroços do avião foram descobertos 3 dias após o acidente. Foi feita uma análise do acidente pela Força Aérea Indiana e isso levou a uma investigação acerca do fato de que a aeronave foi atacada ciberneticamente quando estava em pleno voo e custou a morte, infelizmente, de 2 pilotos, o Depankage e o Ashudev. A morte foi causada pela falha do início do processo de ejeção do assento do piloto devido a uma interferência cibernética causada no ar, possivelmente realizada pelas iniciativas da China. É uma suspeita. Na ocasião, a Administração Federal de Aviação, a FAA, dos Estados Unidos, ela informou que as chances de se abater um caça no ar por meio cibernético são grandes, citando por referência o relatório por ela gerado em 2008, afirmando que tanto os aviões comerciais quanto os aviões de combate são vulneráveis a ataques cibernéticos devido à falta de padrões de segurança. Já o Nathan Eckert, ele traz o conceito de segurança cibernética aplicada a sistemas de armas, utilizando como referência a aeronave KC-46 Alpha ou Pegasus, num exercício de conceito de emprego onde o avião ele foi redefinido como todos os sistemas militares que integram e operam. Então ele inaugurou a próxima geração de combate pautada na segurança cibernética. Nós sabemos que a estrutura da aeronave reabastecedora possui diferentes sistemas capazes de fornecer dados por meio de conexão com rede do Departamento de Defesa, o DoD. Essas conexões elas permitem que outras aeronaves sem essas capacidades também recebam atualizações imediatas das missões diretamente dos comandos responsáveis. As conexões então elas tornam o Pegasus um ativo crítico para adversários que desejam desabilitar ou prejudicar.
É aí que entra o conceito empregado pela Força Aérea Americana como uma equipe de defesa de missão, representada pelos defensores cibernéticos das alas da USAF, que podem ser equiparados aos nossos mecânicos especialistas em reconhecimento ou técnicos em interpretação de reconhecimento de imagem, que sempre atuaram nos esquadrões de reconhecimento da nossa Força Aérea, por exemplo. Em resumo, o conceito descreve as equipes de especialistas em segurança dentro da USAF que são responsáveis por proteger sistemas e computadores que estão próximos ou diretamente conectados aos sistemas de armamento, assim como as tripulações da aeronave precisam passar por treinamentos e manter certa qualificação para garantir que as equipes estejam preparadas. Ainda dentro do conceito de ameaças presentes, o Coronel William e o Major James também contribuíram com o nosso trabalho, pois eles apresentam o conceito de missões de ataque conduzidas pelos militares norte-americanos que realizam o Offensive Cyberspace Operations, podendo criar tanto efeitos virtuais quanto físicos nos demais domínios do nosso conhecimento. Os efeitos visuais eles englobam manipulação de dados nos sistemas de comando e controle, inteligência, vigilância e reconhecimento inimigo. Também tem a inserção de dados falsos nas redes de C2, a remoção de informação dessas redes e até mesmo o isolamento dos sistemas das redes associadas. Então, por outro lado, nós temos os efeitos físicos, que eles podem envolver a destruição por meio de manipulação de sistema de controle digital ou controle remoto dessas plataformas aéreas ou plataformas satelitais, levando em consideração também a questão de sistemas fly-by-wire, por exemplo. Além desses efeitos, as missões de ataque também podem fornecer capacidades mais tradicionais como coleta de inteligência, filtração de dados, entre outros que a gente vai abordar em todo o domínio cibernético. Um outro assunto que merece nossa atenção é a vulnerabilidade atrelada ao conceito dos sistemas embarcados em aeronaves militares. Para isso, nós temos então preocupações de injeção de código e exploração de vulnerabilidade como ameaça significativa que pode afetar gravemente os sistemas embarcados em aeronaves e outras plataformas, como radar ou aquelas adaptadas em sítios de mísseis. A injeção de código ela pode levar a comportamentos inesperados, como falha operacional e o comprometimento da segurança. Isso pode afetar negativamente a operação da aeronave, colocando em risco a vida da tripulação e a missão em si, assim como a gente comentou anteriormente no caso do Sukhoi MKI. Bom, já explorações e vulnerabilidades, elas envolvem a identificação de falha, como ganho de acesso não autorizado aos sistemas da aeronave, controlar suas funções e potencialmente causar dano de todo tipo. Assim, os autores daquele artigo eles sugerem que o uso de criptografia ele pode ser útil e proteger o código executável e os dados armazenados nos sistemas embarcados, impedindo que os invasores modifiquem ou insiram código malicioso sem autorização. Além disso, nós observamos que a criptografia ajuda a proteger informações sensíveis armazenadas nos sistemas embarcados contra acesso não autorizado. Dentro da redução de vulnerabilidade, nós temos também a questão da redundância de hardware, onde alguns autores entendem que podem ser considerada uma medida fundamental para aumentar a confiabilidade e a segurança dos sistemas embarcados em aeronaves militares, visando a detecção e a prevenção de ataques cibernéticos. A redundância, ela então envolve a duplicação ou a triplicação de componentes críticos dos sistemas, como processadores, memórias, sensores e unidades de comunicação. A ideia por trás dessa abordagem é garantir que, mesmo se um componente falhar devido a um ataque cibernético ou qualquer outra causa, o sistema possa continuar funcionando sem interrupção. O outro aspecto é a detecção de anomalia, pois os sistemas de redundância frequentemente incluem mecanismos de detecção e destas anomalias que podem sinalizar uma possível falha ou comportamento anormal, alertando a equipe de segurança para investigar e mitigar essas ameaças. Alguns aspectos cruciais dessa medida de segurança podem incluir o monitoramento contínuo, considerando como ferramenta de integridade implementada para acompanhar constantemente o estado do software em execução. Isso inclui verificar a integridade dos arquivos, a integridade das bibliotecas compartilhadas e outras características, E por fim, quanto às conclusões, nós podemos falar sobre os investimentos em tecnologia militar, que envolve a alocação de recursos financeiros e técnicos para fortalecer as capacidades de segurança cibernética das Forças Armadas e agências de defesa, e isso abrange também o desenvolvimento e aquisição de sistemas avançados de proteção digital, bem como a formação de especialistas em segurança. Em um cenário cada vez mais dependente de tecnologia, garantir essa integridade de rede e sistema de comunicação é fundamental para a proteção nacional contra ameaças cibernéticas, não é mesmo? Com relação à legislação e regulamentação, esses desempenham um papel crucial na salvaguarda dos sistemas embarcados e aeronaves militares. Nós sabemos que as normas específicas são projetadas para assegurar que esses sistemas atendam aos mais altos padrões de segurança, confiabilidade e desempenho.
Além disso, elas ajudam a garantir a interoperabilidade e a conformidade com as demandas operacionais das Forças Armadas, ao mesmo tempo em que promovem a proteção de informações classificadas e a integridade das operações em si. Portanto, tais leis e regulamentos eles são vitais para a segurança nacional e o sucesso das nossas missões. Quando nós falamos das normas e instruções, elas se referem à implementação de regulamentos e orientações específicas destinadas a mitigar ameaças cibernéticas em aeronaves militares. Essas diretrizes estabelecem padrões de segurança, protocolos de prevenção e ações corretivas para proteger os sistemas de controle, comunicação e operação das aeronaves contra eventuais ataques cibernéticos. Isso garante conformidade com as normas, o que é crucial para manter a integridade dessas operações. Quanto à tecnologia e criptografia, elas se referem à aplicação do método altamente sofisticado de codificação e decodificação de dado para resguardar os sistemas críticos integrados. Essa abordagem ela utiliza, por exemplo, algoritmos complexos e chaves de segurança para realmente assegurar a confiabilidade das informações em sistemas essenciais, como os dispositivos embarcados em sensores não só militares, mas na saúde, energia, finanças. Ou seja, a criptografia é crucial para prevenir acesso não autorizado ao ataque cibernético, garantindo a proteção dos dados mais sensíveis. E por fim, a garantia de redundância e integridade de software é de suma importância na proteção e eficácia dos sistemas embarcados em aeronaves militares. Essas estratégias elas visam mitigar falhas críticas, assegurando a operacionalidade contínua e a confiabilidade em ambientes mais desafiadores. A redundância ela envolve a duplicidade de componentes e verificação constante para identificar e corrigir erros, quanto à integridade do software, que visa proteger o código contra alterações não autorizadas, garantindo que apenas software válido e seguro seja executado, contribuindo então para a segurança e o sucesso das missões. E ao final aqui, nós deixamos os nossos contatos para eventuais sugestões e críticas ao nosso trabalho, que ainda está só começando. Nós temos muita coisa a ser feita, essa é apenas a ponta do iceberg, então fiquem à vontade para contactar e assim que possível nós estaremos esclarecendo qualquer dúvida. E gostaríamos de apresentar a proposta da missão do futuro Centro de Defesa Cibernética da Aeronáutica, que se tornará realidade em breve, após sairmos da fase atual de organização militar apenas no formato de um núcleo de implantação. O CDKR, então, deverá coordenar, integrar e realizar ações de defesa cibernética para manter a capacidade de defesa e controle do espaço aéreo, preservar a integridade da imagem institucional do Comando da Aeronáutica, ampliar a liberdade de ação das forças amigas e negá-la às forças adversas. Muito obrigado.